Olá pessoal, eu sou André Barbieri. E eu, Simone Shibashi. E esse é o nosso novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda. E antes mesmo da gente entrar no próprio conteúdo, é o dia de aniversário do nosso podcast. Mais um ano de existência do nosso programa internacional aqui, do Esquerda Diário, do Ideias de Esquerda. Estamos comemorando já, esse é o 34º programa. E para comemorar, nós vamos tratar de um panorama mais geral da situação internacional, marcada, pela crise sanitária e pela crise econômica mundial. Também pela luta de classes, como a gente está vendo lá na cidade de Portland, nos Estados Unidos, com toda a luta antirracista do movimento do Black Lives Matter. E eu estou aqui de novo com a Simone, minha parceira do podcast internacional. Simone, o tempo passou voando, um ano já de podcast. Agora a gente começou com o Yuri e agora você foi minha parceira já de meses e meses de programa. A gente pegou a luta de classes no Chile, pegamos todo aquele fim de ano que levou aos processos contra a reforma da Previdência na França. Enfim, uma enorme história aqui pra gente. Chegamos só na metade de 2020, tem muito programa ainda nesse ano, marcado pela pandemia. E, bom, vamos falar um pouco dessa celebração nossa aqui do aniversário e também a gente vai começar por uma breve atualização da crise sanitária, que ainda tem muitas reverberações no Brasil. Fala aí, Si. Pois é, André, como você mesmo disse, o tempo voou, passou muito rápido, já faz um ano, desde que o podcast Ideias de Esquerda existe, foi o primeiro podcast aí das iniciativas que a gente impulsiona pela via do Esquerda Diário, e são 9 meses desde que você, e na época o Yuri, me convidaram para falar sobre a guerra híbrida aqui no programa, e eu acabei ficando. E daqui eu já anuncio que eu não saio, pelo menos no que depender de mim. Vão ter que reclamar. Mas então, como você mesmo já tinha anunciado, hoje a ideia é a gente dar um pouco esse giro internacional, com a atualização de alguns elementos aí que permeiam a crise capitalista, a crise sanitária que segue atuante pelo mundo, tem escancarado aí aos olhos de todo mundo a falência múltipla do capitalismo, que só tem trazido mais miséria, mais sofrimento para a classe trabalhadora e para os povos, a nível internacional. A crise sanitária segue existindo, os números estão aí, enfim, escancarando toda essa situação. Então, para que a gente tenha uma ideia, hoje existe uma estimativa de que existam 14.670.426 casos confirmados e 609.557 mortes por Covid-19, de acordo aí com uma das ferramentas de contagem dos casos, que é considerada aí como um pouco mais coerente. Ainda que a gente sabe que esses dados, eles são subnotificados, Porque, enfim, a política dos governos capitalistas é não fornecer testes, é não ter realmente um mapeamento e racionalidade na própria questão da quarentena, do controle e do acompanhamento dos casos, Mas, de qualquer maneira, também de acordo com esse site, se diz que existem hoje mais de 8 milhões e meio de pessoas que tiveram alta, conforme foram relatados aí os dados dos diferentes países da OMS. Então, a OMS informou que a doença já está reaparecendo em vários países da Europa, enquanto nos Estados Unidos, África do Sul e na Índia está acontecendo uma alta onda de infecções, Sendo que aí a gente tem parte dos territórios mais afetados, Nos Estados Unidos a gente tem hoje oficialmente 151.531 novos casos, e 4.653 mortes relatadas nas últimas 24 horas, contadas a partir do dia 20 de julho. Então, do dia 20 para o dia 21, a gente teve toda essa esse novo índice, de novos casos e mortes. O que significa um aumento de 2,12% nas infecções e 1,56% a mais de mortes. Isso levando em consideração que testes massivos não são realizados na maioria dos países. Então, como eu já falei, muitos dos casos não são sequer contabilizados, Exatamente, sim. E essa é uma situação que a gente vê aqui no Brasil também, além dos Estados Unidos. Se existe uma coisa que é realmente vergonhosa do Bolsonaro em relação ao Trump, é que ele dá exemplo de que também no desastre ele segue as trilhas desse reacionário presidente norte-americano, Os Estados Unidos, eles, como você mencionou, eles continuam em primeiro lugar com 3 milhões e 600 mil casos registrados,
é quase metade, né, da porcentagem de todo o continente americano, e é seguido pelo Brasil com mais de 2 milhões de casos, que aí representa quase 30% dos casos confirmados aqui na América. O Brasil já atingiu, né, mais de 80 mil mortos desde o início da pandemia, com toda a brilhante estupidez do Bolsonaro para tratar dos casos de coronavírus, né, da pandemia aqui no Brasil. E existem debates entre os epidemiologistas sobre o que está acontecendo agora, né? Se existe o risco de uma segunda onda, se foi atingida a imunidade de rebanho e qual o peso das formas de imunização para cada um desses diferentes casos, né? Que não são tão fáceis de detectar nos testes. Mas o que é fundamental e inquestionável aqui para a gente é que esses estados são justamente os que foram mais duramente atingidos, onde a contaminação foi mais rápida e onde os sistemas de saúde colapsaram. Justamente esses países em que a extrema-direita comanda com todas as suas políticas destrutivas, né, reacionárias, tanto para o sistema de saúde quanto para a situação da classe trabalhadora mais em geral. E nesses lugares, centenas, até milhares de pessoas ficaram à espera de leitos, morreram, né, em casa sem atendimento. Uma grande maioria de mortes que poderia ter sido evitada se tivessem sido tomadas medidas, né, como os testes massivos, a paralisação de todos os serviços não essenciais com licença remunerada paga pelas empresas, renda emergencial rápida, né, e com valor suficiente para uma família trabalhadora que não tem emprego, garantia dos EPIs, investimento e contratação em massa dos trabalhadores da saúde, a própria reconversão da produção, né, dos setores não essenciais para que produzam leitos de UTI, ventiladores mecânicos e tudo mais. E claro, como a gente veio ressaltando aqui, tanto na rede internacional do Esquerdo Diário, a necessidade de centralizar todo o sistema de saúde nas mãos do Estado e sob o controle dos trabalhadores, né? Aqui no caso do Brasil, o SUS nas mãos dos trabalhadores, e claro que isso necessitaria que todas essas máfias privadas da saúde também tivessem, né, subordinadas ao controle dos trabalhadores. Então isso é muito importante dos dados que a gente está lançando aqui, porque mostra a completa incompetência dos capitalistas para levar adiante um combate sério contra a pandemia, né, Si? Não, totalmente. E assim, volta de novo um tema que a gente já tratou aqui no podcast, logo no começo da pandemia, se eu não me engano foi em um programa que a gente intitulou A Geopolítica da Vacina, né, sobre a competição entre a China e os Estados Unidos pela criação de uma vacina, enfim, porque realmente se trata de um ativo bilionário, né? Quem descobrir uma vacina hoje vai ter nas mãos um imenso poder, e a gente sabe que já tem algumas sendo testadas, inclusive assim, né? Tá agora uma campanha a todo vapor também ocorrendo aí nas redes sociais, né? Que é o esgoto de onde emana toda a ideologia ultradireita, muitas vezes, das pessoas falando assim: agora então você vai ser cobaia da vacina da China, você tá vendo a conspiração, eles criaram vírus, toda aquela... Nossa, não essa tem nem como qualificar essa baboseira, mas em meio a teorias estúpidas de conspiração, o que sim é verdade é que a ganância capitalista não para, né? Por exemplo, os laboratórios estadunidenses, Pfizer, Merck, Moderna, eles já disseram que caso descubram a vacina, eles estão aí investindo bastante em pesquisa, não vão vender essas vacinas em fase de teste, que já estão sendo produzidas contra o coronavírus a preço de custo, se eles puderem. Então já tem um lobby aí pesado, né, desses monopólios produtivos aí da indústria farmacêutica, que a gente sabe que é feita aí por um setor dos capitalistas que lucra com a doença, lucra com a morte, né? Então, o anúncio ele ocorreu em uma audiência do Congresso dos Estados Unidos, que aconteceu recentemente, na qual o porta-voz da Pfizer, ele nem sequer coroou, assim, não titubeou, não hesitou em dizer que esse é um momento extraordinário e o nosso prêmio em supostamente descobrir a vacina o refletirá, né? O nome dessa criatura é John Young, da Pfizer, lembrem bem dessa pessoa, né, de índole, enfim, rebaixadíssima, que sequer de humano deveria ser qualificado, porque ele ainda colocou que durante a pandemia eles vão avaliar o preço da vacina, né, qual seria, enfim, a maior margem de lucro que eles poderiam ter, levando aí em consideração a atual emergência
Global da Saúde, fazendo uma demagogia, mas deixando uma clara afirmação de que eles vão atuar para tentar fazer disso um grande negócio, né? Uma demonstração nojenta de que os lucros seguem estando acima da vida das pessoas para os grandes capitalistas, como não poderia deixar de ser. Totalmente. E até pegando esses dados que você levantou, tem alguns registros aqui de todo esse lucro que é feito sobre a doença e a morte das pessoas, né? E o capitalismo é nojento em todas as partes do mundo, né? Da China aos Estados Unidos, as pessoas morrem porque simplesmente a elas é negado o direito ao tratamento e está sendo negado agora, inclusive, o direito de receber a vacina, né? Para conter o coronavírus. Por exemplo, a Johnson & Johnson, que é um enorme monopólio farmacêutico internacional e que é financiado pelos Estados Unidos, né, pelo governo, com quase 500 milhões de dólares, disse que o preço de mais de 1 bilhão de doses não geraria lucro durante essa fase de emergência da pandemia. E por isso eles não estavam tão interessados assim em desenvolver uma quantidade aquém disso. E além dos laboratórios dos mega negócios, dos aplicativos também não pararam de enriquecer. Enquanto o mundo passa pela mais profunda crise econômica em anos, em meio à pandemia do coronavírus, que já vai deixando milhões, né, de desempregados, vai senão quando lá o proprietário da Amazon, um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, ele aumentou a sua fortuna agora, na última segunda-feira, em 13 bilhões de dólares. Você acha que foi num mês só? Foi em um dia, em 24 horas. Um completo absurdo. Para ter um parâmetro, isso é 1/3 do PIB de países inteiros, como a Bolívia ou o Paraguai. E as ações da Amazon subiram quase 8%, né, nessa última segunda-feira, que foi o maior ganho deles desde dezembro de 2018, impulsionado por essa tendência crescente, né, de compras online, itens que a empresa do Bezos, né, a Amazon, é predominante, né, nos principais mercados mundiais. E essa porcentagem equivale a um aumento de 13 bilhões na sua fortuna, como a gente estava mencionando aqui, algo que saiu em todos os noticiários, né, como se fosse uma grande conquista dos capitalistas enquanto as pessoas estão morrendo e ficando desempregadas. Então é evidente que o aumento na riqueza desse homem, que é o homem mais rico do mundo, não se deve a nenhum golpe de sorte, a nenhuma motivação empreendedora, mas ao fato dele ter mantido os armazéns dele abertos em uma pandemia em todo o mundo para distribuir produtos que não são essenciais, que não têm necessidade, e com isso fazendo com que seus próprios trabalhadores adoecessem. A gente viu até um sintoma de resistência dos trabalhadores da Amazon que começaram a se auto-organizar no interior de alguns galpões dos Estados Unidos para fazerem greves e para exigir os seus direitos, né, para não trabalhar em condições sanitárias que são péssimas, né, nesses galpões. É absolutamente revoltante, André. É um absurdo, assim. Eu queria que desses liberais, assim, ou então desses direitistas raivosos que falam, me fala algum lugar onde o socialismo deu certo, que viessem tentar explicar racionalmente como uma pessoa lucra 13 bilhões de dólares num dia, assim. Isso não tem absolutamente nenhuma racionalidade, né? É uma coisa absurda, é uma coisa nojenta também, porque enquanto isso a gente vê aí o mar de desemprego, a precarização do trabalho, a uberização do trabalho, né? As manifestações dos trabalhadores de aplicativos, enfim, tudo isso que a gente já vem discutindo aqui no Esquerda Diário, assolando o mundo, né? Que faz com que as conclusões que a gente possa tirar dessa situação sigam sendo ainda as mesmas que a gente anunciou no início já da pandemia. E, na verdade, essas conclusões, elas até se aprofundam, ou seja, de que a pandemia, ela deixa evidente que a classe capitalista, ela é uma classe parasita e que a classe trabalhadora é essencial. E somente essa classe, de forma independente, pode dar uma saída para essa situação, né? Fazendo com que sejam os capitalistas aí que paguem por essa crise, que eles estão se utilizando para lucrar, mesmo que isso puxe a vida das pessoas. Então, a promessa de que a reabertura da economia vai resolver o problema do desemprego, né? Algo que tanto o Trump quanto o Bolsonaro estão dizendo, nessas condições e com essa lógica, é uma mentira absoluta. Porque para garantir isso, que realmente a gente tem uma saída do problema do desemprego, da precarização, da miséria, que muita gente está sucumbindo nessa situação de pandemia, o que a gente tem que fazer é que os capitalistas paguem por essa crise, não os trabalhadores, né?
E para garantir isso, é preciso, tanto aqui quanto lá, que a gente tenha aí um grande plano de obras públicas que possa gerar milhões de empregos, diretos e indiretos, e, ao mesmo tempo, responder à falta dos hospitais, das moradias, das escolas, a deficiência da infraestrutura, né? Com um plano que esteja a serviço das necessidades da população e, ao mesmo tempo, crie postos de trabalho com qualidade, né? E para tratar dessa crise sanitária, é como a gente já vinha dizendo, a gente precisa também da contratação emergencial massiva da saúde. No caso do Brasil, como você mesmo colocou, o SUS controlado, gerido pelos próprios trabalhadores, né? E para isso, evidentemente, a gente tem que reverter a sangria que vem sendo feita nos serviços públicos, como é o caso do transporte, da educação, enfim, e todas essas questões tão necessárias para a população que vieram sendo precarizadas, né? E para isso também a gente precisa ter uma discussão bem aberta sobre a necessidade da redução da jornada do trabalho, né? Que é para responder, aí sim, efetivamente, ao problema do desemprego, dividindo aí o trabalho disponível, né, entre todos os trabalhadores que tenham condição de exercer funções, mantendo os salários, proibindo as demissões, assim como salvando também as empresas, pequenas empresas que correm o risco de quebrar, e as grandes que devem ser estatizadas sob controle dos trabalhadores, né? É muito bom lembrar isso, porque o tipo de ajuda que os grandes empresários exigem dos governos, eles vêm tendo, principalmente os bancos, mas também outros grandes monopólios que nunca deixaram de receber uma ajuda bilionária por parte dos governos, né? Só que isso não é repartido, muito pelo contrário, é utilizado para elevar a exploração dos trabalhadores. E, é claro, né, reconverter e colocar toda a produção sob controle dos trabalhadores, para que aí a gente possa ter, enfim, um incremento da produção dos insumos necessários para combater a pandemia, né? Mas, enfim, a gente sabe que tanto no Brasil com o Bolsonaro, como nos Estados Unidos com o Trump, o que a gente tem é uma política que vai no sentido oposto. Por isso são os grandes campeões aí das mortes, né, pelo coronavírus. Exatamente. E não à toa, como se não bastasse, o Trump continua usando o tema do Covid-19 como parte da sua plataforma reacionária e xenófoba, né? Você ficou sabendo aí sobre as novas peripécias absurdas do Trump nesse terreno, André? Com certeza, a gente tem o desprazer de ver toda manhã os jornais internacionais mostrarem as baboseiras que o Trump fala, e ele não para, né? Essa máquina de atrasos. Agora o alvo foi justamente a imigração dos latinos, especialmente dos mexicanos, para os Estados Unidos, né? Numa nova demonstração de xenofobia trumpista, ele sustentou que, graças ao infame muro do Trump na fronteira com o México, os Estados Unidos teriam evitado uma inundação do coronavírus, né? O que é ridículo, porque os Estados Unidos já está inundado pelo coronavírus. Mas essa frase não deixa dúvida, né? Que os imigrantes mexicanos e centro-americanos são, na opinião do Trump, os delinquentes e narcotraficantes que são culpados pela Covid-19. Essa é uma opinião absolutamente reacionária, né, da extrema-direita, que a gente combateu permanentemente aqui, inclusive porque esses imigrantes latinos, mexicanos, eles são parte dos trabalhadores essenciais que estão ajudando as pessoas nos Estados Unidos a passarem por esse período da pandemia, junto, né, com os trabalhadores já nativos. E, obviamente, isso está muito longe do tratamento respeitoso, né, entre aspas, que o presidente mexicano, o Andrés Manuel López Obrador, que é o novo amigo do Trump, disse que o Trump teria em relação à população mexicana. E, de quebra, essas declarações já também busca se desculpar, né, de todo o negacionismo e a responsabilidade que o governo norte-americano tem pela expansão do coronavírus. Os Estados Unidos, como a gente disse, é o país com mais mortes, mais infectados, enquanto os latinos, junto com os afro-americanos, têm as maiores taxas, né, de contágio e de mortes também. A gente discutiu também no programa anterior sobre o coronavírus a geografia da pandemia, né, um conceito do David Harvey que mostrava, de fato, que a população negra e latina nos Estados Unidos é a mais golpeada justamente por ocupar os postos de trabalho mais precários, né, os bairros com menor saneamento, com menor acesso aos recursos hídricos, e que isso é organizado, né, catastroficamente pelo próprio capitalismo contra essas populações, né, Si?
Pois é, exatamente, né? E muito bem lembrado aí, você trouxe a questão do López Obrador, né, que é o presidente mexicano. Vale a pena também a gente resgatar que quando ele assumiu a presidência do México, ele foi equivocadamente considerado por setores, inclusive da esquerda aqui no Brasil, como uma espécie de salvação, né? Uma nova figura para reavivar aí os governos pós-neoliberais, e em meio à eleição de uma série de alternativas de ultradireita, né, nas Américas. E foi, assim, um fator de embelezamento muito grande que pesou sobre a postura que essas correntes de esquerda tiveram, inclusive aqui no Brasil, porque o López Obrador, ele vem se mostrando um absoluto capacho em relação ao Trump, né? Ele renova isso a cada momento. O governo mexicano, por exemplo, ele tem colaborado e tem sido cúmplice, né, da política estadunidense, tanto no que diz respeito à questão do Covid, como também ao próprio muro, enfim, aos acordos comerciais, todo tipo de transação entre as burguesias, né, dos dois países. Então, para ter um exemplo e dar aí uma visão mais concreta para quem está ouvindo a gente, né? No México, foi a patrulha fronteiriça que estava a serviço do próprio governo mexicano, que também agiu contra os imigrantes que tentavam chegar nos Estados Unidos, né? Para honrar aí os acordos com o próprio Trump. E agora o López Obrador, ele vem exaltando o presidente norte-americano, enquanto esse constrói o muro e deporta igualmente milhares de mexicanos, caribenhos, centro-americanos, deixa as crianças, filhas dos imigrantes mexicanos, presas em campos de concentração. É um absurdo, né? Então, mostra aí uma colaboração e uma subserviência brutal. E isso não para apenas no tema da imigração, né? O Trump e o López Obrador, eles fizeram recentemente uma reunião bilateral e que simplesmente não se falou do muro, não houve nenhuma crítica por parte do López Obrador, porque a preocupação justamente era destacar as virtudes do novo acordo comercial, o Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que tinha sido pactuado aí. Então, isso serviu imensamente para o Trump, que a gente tem que lembrar que está em meio aí a uma campanha eleitoral, né, que fez esse gesto justamente como uma ação demagógica para tentar compensar sua queda nas pesquisas, conquistando uma parte dos votos latinos dentro dos Estados Unidos, né. No entanto, a postura aí desse magnata apresentador de reality show que ocupa a Casa Branca é bem clara, né? Justamente endurecer as medidas contra os imigrantes, que inclui o fim de programas de assistência, né, para os filhos dos imigrantes, que são conhecidos como Dreamers, que chegaram nos Estados Unidos ainda criança e que eram protegidos aí por uma legislação que foi anulada pelo Trump, né? Enquanto e mesmo assim, o López Obrador é o grande amigo do Trump, né? Pois é um absurdo, assim, é uma coisa já que falta as palavras para a gente conseguir qualificar o nível da submissão, né? E o nível do caráter de absoluta falta de defesa do interesse mínimo do seu próprio povo em relação ao imperialismo. É escandaloso, né? E, enfim, a gente tem tudo isso num contexto em que o Trump não arredou 1 centímetro das suas intenções de construção do muro na fronteira, né? Então, para justificar a existência do muro, ele levanta novamente o discurso de ódio com declarações xenófobas, racistas, culpando agora os imigrantes latinos pela responsabilidade no contágio do Covid-19. Pois é, e não é só contra os imigrantes, né, que o Trump levou a perseguição dele. A gente está vendo de novo maiores protestos, né, do movimento Black Lives Matter, que agora na cidade de Portland, lá no estado de Oregon, nos Estados Unidos, continuam já, é o 55º dia de manifestação, são todas as noites, desde o assassinato do George Floyd, e o Trump levou as forças federais, né, da polícia para reprimir essas manifestações. A gente viu nesse mês, no dia 11 de julho, o caso do Donovan Labello, né, de 26 anos, que foi baleado na cabeça, um tipo de munição não letal, né, enquanto ele protestava lá em Portland. E os vídeos mostram os manifestantes correndo, né, todos ao lado dele, enquanto as autoridades federais estão todas enfileiradas para seguir a repressão. O Labello, ele sofreu uma fratura no crânio, né, passou por várias cirurgias, procedimentos nesses últimos dias. E os relatos que chegam nos Estados Unidos pelos nossos companheiros lá do Left Voice, que editam a nossa rede internacional de diários em inglês,
é que essa situação é resultado da intervenção clara, né, das forças repressivas federais a mando do Trump, lá em Portland, na costa oeste, né, do país. Eles são produto de ações, né, de grupos que foram enviados pelo presidente para interromper os protestos e proteger a propriedade federal. Isso acontece justamente quando o Black Lives Matter leva já 2 meses de mobilizações nas ruas. Então, aqueles que ainda continuam a se manifestar são criminalizados, são brutalmente atacados, e no caso de Portland, os agentes federais são despachados para intimidar as pessoas a ficarem dentro das suas casas, copiando, né, aquilo que o Trump fez na cidade de Washington, quando ele reprimiu a população simplesmente para tirar uma foto eleitoral com a Bíblia na mão, né? Super reacionário. Exatamente, André. E assim, complementando isso que você está colocando, dessa elevação da repressão, eu ouvi que o Trump tá assim, saindo na imprensa e reivindicando abertamente, né, a ação dessas forças repressivas, inclusive afirmando que eles souberam lidar com os protestos muito bem, né, o bem aí seria, no caso, a um nível absurdo de agressões, de perseguições, de intimidações, que agora se utiliza, inclusive, da tática de sequestro dos manifestantes em carros não identificados, né? Eu também estava vendo aí um artigo do Left Voice, já que você citou, que relata muitos exemplos desses sequestros. Por exemplo, eles dizem lá que um deles, que ocorreu agora no dia 15 de julho, foi contra um jovem, né, e um amigo seu, um jovem chamado Mark Pettibone, o amigo dele, Conor O'Shea, que eles tiveram ali no protesto do Black Lives Matter, né, como milhões de outras pessoas de todo o país, enquanto eles estavam caminhando, voltando para casa, uma van sem identificação nenhuma apareceu. E aí eles contam que de dentro dessa van saltaram caras camuflados, né? E que cerca de 4 ou 5, que eram cerca de 4 ou 5, e que depois esses caras pegaram eles e enfiaram dentro do carro e levaram, assim. E eles relatam ainda que eles tinham sido avisados alguns minutos antes sobre essa van que estava circulando ali a região, intimidando as pessoas, e eles ainda afirmaram que eles sabem que não foram os únicos sequestrados naquela noite. Então, depois, no relato que eles dão, né, e que está expresso aí no artigo do Left Voice, eles contam que eles foram levados para um prédio que mais tarde soube-se que era um tribunal federal, né, ou algo do estilo, foram revistados e colocados numa cela. E que finalmente aí seus direitos foram lidos e aí eles foram solicitados a renunciar aos direitos para serem interrogados. Olha que absurdidade, é uma arbitrariedade sem par, né? Eles evidentemente recusaram, né, porque tinham aí alguma noção dos seus direitos e foram então libertados, não assinaram nada, não houve nenhuma explicação, nenhuma causa formal, não houve registro da prisão, então foi uma ação absolutamente intimidatória, né, e de fato existem já vários vídeos circulando aí que mostram policiais se aproximando das pessoas, forçando-as a entrar nessa van e saindo com elas. Isso, e foi bom você lembrar desse caso, né, do Mark e do Conor, porque isso mostra o grau, né, a relação que o Trump tem com esses movimentos antirracistas nos Estados Unidos, porque os dois acharam que eles estavam sendo perseguidos por neofascistas, né, nos Estados Unidos, que exercem, né, uma grande influência ali na região de Portland contra o movimento negro. Mas, na verdade, não eram neofascistas, era os próprios agentes federais do Trump estão agindo como bandas paramilitares para cercar, atacar, prender, sequestrar as pessoas nos Estados Unidos, né? Isso é um grande escândalo internacional e mostra também a força do movimento negro, especialmente quando está ligado à classe trabalhadora. A gente viu recentemente a paralisação de 29 portos na costa oeste dos Estados Unidos em defesa do movimento dos negros, e essa combinação do movimento negro com o movimento operário para o Trump é perigosíssima, e por isso que ele é tão agressivo, né, contra essas manifestações lá, né, Si? Exatamente, são ações intimidatórias, né, que estão ali na beira não, na realidade são ações absolutamente escancaradas, né, de um pavor, de um desespero, assim, que faz com que o Trump tenha que recorrer aí a uma atuação que lembra grupos supremacistas, né, o pessoal que foi aí
sequestrado essa noite achou que fosse aquele grupo supremacista branco Proud Boys, né? Eles chegaram até a pensar que fosse isso, depois eles perceberam que não. Mas isso mostra justamente esse terror que existe hoje por parte do Trump em relação ao movimento de massas, em relação à potência dos protestos, né? E por conta disso, por tentar debelar, inclusive, esse movimento, Trump tem seguido atacando aí os manifestantes, né? E tem se enfrentado também com uma resistência, porque isso não está intimidando ninguém, muito pelo contrário, na realidade pode ser uma nova faísca aí, porque no último domingo, por exemplo, que foi o dia 19, à noite, novamente os agentes federais, eles dispararam gás lacrimogênio contra um grupo de mães dos manifestantes que estavam protestando em Portland contra a brutalidade policial, né? Então, as mulheres, elas estavam participando da manifestação vestindo camisetas amarelas e elas cantavam: federais, vão para casa, vão embora, né? E ficaram entre os manifestantes e as tropas para impedir a repressão. Então, assim, mulheres corajosíssimas que estão tomando a linha de frente aí e colocando o seu próprio corpo, mostrando que não vão se deixar intimidar. Sim, e que, para quem quiser aprofundar esse tema, o nosso último podcast sobre a polícia ajuda a ter essa definição clara, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos mostra mais uma vez que a polícia não é parte da classe trabalhadora, a polícia é a principal inimiga da classe trabalhadora, porque o papel dela é a defesa armada da propriedade privada contra qualquer manifestação, contra as greves, contra as grandes mobilizações dos trabalhadores. Em toda a história foi assim, não vai ser diferente daqui para frente. Os trabalhadores vão precisar se organizar para enfrentar a força repressiva do Estado, que são destacamentos especiais de homens armados, como dizia o nosso revolucionário Friedrich Engels, para poder defender a propriedade privada. Não são nossos aliados. E não são nossos aliados tanto nas mãos do Trump, né, que a gente está citando bastante aqui, quanto nas mãos do Partido Democrata. Que o Partido Democrata não só é característico historicamente por elevar a repressão racista contra a população negra, inclusive o movimento Black Lives Matter surge em 2014 durante a administração do Obama, mas inclusive agora os democratas, os governos, as prefeituras democratas estão ajudando na repressão dos manifestantes. É assim em Portland, né, quando a polícia dessa cidade, que é dirigida por um democrata, é conhecida por colaborar com supremacistas brancos. Foi assim em Minneapolis, onde o George Floyd foi assassinado, em que o governo democrata avalizou a repressão contra os manifestantes. Foi assim em Nova York também, que é dirigido pelos democratas e que também houve repressão contra os manifestantes. Então esses fatos mostram tanto a brutalidade da polícia como a nossa inimiga, quanto o fato de que para construir uma verdadeira força socialista e revolucionária nos Estados Unidos é necessário superar o Partido Democrata. O Partido Democrata não tem nada a ver com a construção de uma organização revolucionária nesse país, que é tão importante para nós, para o movimento internacional dos trabalhadores. E claro que nós precisamos jogar toda a nossa força. Nossos companheiros do Left Voice, mais uma vez, estão lá para discutir isso com essas novas gerações que estão nas ruas protestando contra a polícia, contra o capitalismo norte-americano, para construir um partido que seja completamente inimigo, né, do Partido Democrata e que realmente tente organizar os trabalhadores. Pois é, André, muito bem lembrado. De mal menor em mal menor, a gente vai pavimentando o caminho da desgraça. Esse é um ensinamento válido aqui no Brasil, né? Com todo mundo agora querendo embelezar o PT, enfim, querendo reeditar, né, o que foram os maiores freios aí da classe trabalhadora na história recente. E nos Estados Unidos, superar o Partido Democrata realmente é uma tarefa estratégica. Também é uma tarefa estratégica conseguir dar uma resposta efetiva e à altura da consciência que o potente movimento nos Estados Unidos demonstrou em relação à polícia. Então, a gente está dizendo que a polícia na parte da classe trabalhadora é pelo menos uns 15, sei lá, quase 20, eu não sei, já é melhor nem fazer as contas, né? Mas a gente vai reafirmar quantas vezes for possível e necessário. E, encerrando esse tema também, eu fiquei sabendo aí que a gente tem um chamado para fazer, né? É especial, realmente, esse programa. Sim, para fechar, então, o nosso programa, o podcast de hoje, eu vou fazer um chamado aqui para todos os nossos ouvintes que acompanham as nossas discussões internacionais, e inclusive todo esse conteúdo, né, que a gente vem debatendo dos Estados Unidos, para acompanharem a Conferência Latino-Americana e dos Estados Unidos da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores na Argentina, né? Nesses próximos dias
30, 31 de julho até o dia 1º de agosto vai ocorrer essa conferência latino-americana, né, que também vai debater o tema dos Estados Unidos e que é fruto dessa frente de esquerda e dos trabalhadores, que é uma frente política de independência de classes na Argentina, que hoje é encabeçada pelo PTS, nossa organização irmã. Lá também o Partido Obreiro, a Esquerda Socialista, o MST, que fazem parte dessa frente e que convoca, né, essa conferência com conteúdo de independência de classe, né, para que os capitalistas paguem pela crise, se delimitando de todo o neorreformismo a nível internacional, né, como a gente viu com Syriza na Grécia, o Podemos do Estado Espanhol, que não são alternativa, né, para dar saída para essa crise capitalista. Os nossos companheiros da Argentina então vão discutir esses grandes temas, desde a luta de classes na América Latina que a gente viu em 2019, até essa grande rebelião antirracista que está atravessando os Estados Unidos e que nos deixa muitas lições para poder discutir a reconstrução de partidos internacionais, né, da Revolução e uma grande organização revolucionária internacional que para nós é a Quarta Internacional, né? Então eu já convido todo mundo a acompanhar pelo Esquerda Diário, a gente vai difundir nas nossas listas, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Então acompanhe com a gente, ajude a difundir também nosso programa. Eu já me despeço aqui de todo mundo, dizendo até o próximo programa, pessoal.